Muito bom dia a todos. Eu acho que já deverão estar cansados destes bons... Não. Quem é que está bem disposto aqui? Levante lá o braço quem está bem disposto. Mesmo bem dispostos? Então, quem está assim bem disposto? Está tudo bem disposto? Muito bem. Muito bom dia a todos. É uma alegria e uma honra iniciarmos o nosso segundo dia de trabalhos. Vamos... nesta manhã começar e nesta sala com o tema 6, ideias e negócios nos territórios do interior, dinamizado pelo Ministério da Coesão Territorial. O painel seguinte vai ser moderado por Igor Lopes e, portanto, passaremos de seguida às políticas e incentivos para o desenvolvimento regional e valorização do interior. No entanto, é uma enorme honra poder contar com a presença da Sra. Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira, que irá proferir a sua intervenção e por isso convidava todos a tomarem os seus lugares, iniciarmos esta manhã de trabalhos. Espero que todos já tenham tomado o seu cafezinho. Portanto, vejo que estamos a instalar-nos. Dizer só que neste painel das políticas e incentivos para o desenvolvimento regional e valorização do interior temos um painel de veras conceituado, experiente, em que teremos o Júlio Pereira da CCDR Norte, o Dr. Jorge Brandão da CCDR Centro, a Teresa Almeida da CCDR Lisboa e Val do Tejo. Sei que temos um representante do presidente da CCDR Alentejo, António Ceia da Silva, e José Apolinário da CCDR Algarve. Portanto, é um painel, como disse, experiente, um painel importante. Convidava então a tomarmos os nossos lugares e convidava a Sra. Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira, a usar da palavra. Muito bom dia. Bom dia a todos. Enquanto peço para colocarem aqui a minha apresentação, vou cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal e agradecer mais uma vez toda a colaboração na organização destes encontros. Cumprimentar também a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, na pessoa do Dr. Jorge Brandão, que também é parceiro nesta organização. Queria cumprimentar de forma muito especial todas as restantes comissões de coordenação e desenvolvimento regional, o Sr. Presidente do Algarve e os senhores vogais da CCDR Norte, a CCDR Alentejo e também a CCDR Lisboa e Val do Tejo. Cumprimentar todos. Cumprimentar também quer os empresários, quer as entidades do sistema científico e tecnológico, nomeadamente os laboratórios colaborativos, que também usaram da palavra, e cumprimentar todos os investidores e todos os que se juntam aqui a nós hoje. Eu queria falar-vos aproveitar para fazer um pouco um balanço daquilo que tem sido o Programa Nacional de Apoio ao Investidor da Diáspora, uma vez que tivemos a oportunidade nestes últimos tempos de desenvolver instrumentos de apoio, quer à mobilidade para os territórios do continente e, em especial, dos territórios do interior, mas também apoios ao investimento empresarial e apoios integrados ao emprego. Explique-me. Ok. Aqui? Imagino que é este aqui, com licença. Sim. Mas é que aqui não se está a ver. Só um segundo, então. Bom, já está. Ela já está a passar. Sim, está a passar, mas aqui não passa. Vou ver se consigo passar. Muito bem. Estava eu a dizer, então, que tivemos a oportunidade, nestes tempos, de desenvolver instrumentos que agora precisamos de consolidar,
e divulgar cada vez mais para podermos aumentar também quer o número de candidaturas a estas medidas, quer também o mérito das candidaturas que são apresentadas. E começando precisamente pelas medidas de apoio à criação de emprego, eu destacava o programa Mais Coesa Emprego, que é um programa que apoia precisamente a criação do próprio emprego ou trabalhar... Deixe estar, não vale a pena, porque eu não vejo absolutamente nada. Só via se estivesse aqui, é que eu vejo muito mal. Portanto, dizia eu que esta é uma medida que apoia quer o emprego por conta de outrem e por conta própria e permitiu apoiar o salário de trabalhadores até 36 meses, tendo uma modalidade que é o Mais Coesa Emprego em territórios do interior, onde o apoio era maior e poderia... esta medida do Mais Coesa Emprego, para além de ser uma medida de apoio direto ao emprego, acaba por ser também uma medida de apoio ao investimento, uma vez que 40% das despesas com os salários do trabalhador poderiam ser também apoiadas para investimento neste programa. E, portanto, revelou-se sem dúvida um dos programas com a maior volume de candidaturas e nós tínhamos aberto até uma versão inicial com 90 milhões de euros de dotação. Tivemos uma procura a nível nacional de mais de 400 milhões de euros, o que levou também a um reforço desta medida. E, como eu dizia, este apoio, no caso dos territórios do interior, pode ir até um valor de quase 1.920 euros mensais e era pago na sua totalidade integralmente até 3 anos. Se a contratação fosse feita por este período máximo, estamos a falar de valores em territórios do interior de perto de 83 mil euros de apoio. Em termos das candidaturas da diáspora, que números é que nós tivemos? Nós tivemos 131 candidaturas. Destas 131 candidaturas foram aprovadas 45 candidaturas, o que, embora seja um número expressivo e interessante, também revela que é preciso fazermos ainda bastante capacitação de quem apresenta as candidaturas para que elas possam ter mérito, porque, como sabem, na utilização de fundos europeus só é possível disponibilizar esses apoios a candidaturas que são competitivas e que apresentam mérito. Portanto, tivemos 45 candidaturas aprovadas, o que corresponde a 4,5 milhões de euros de fundo solicitado e que permitiu a criação de 90 postos de trabalho. A maioria destas candidaturas são, de facto, em territórios do interior, portanto, e que permitiu a criação de 63 postos de trabalho. Esta medida, para além de ter, como eu dizia, permitido criar o próprio emprego ou contratações por conta de outra em empresas, também tinha uma parte dirigida às entidades da economia social. Este instrumento é um dos instrumentos que nós queremos dar seguimento agora com o arranque deste novo quadro comunitário, Portugal 2030, e já foi, no âmbito do Portugal 2020, como eu dizia, um instrumento bastante utilizado e com algum sucesso dentro da diáspora e que agora também seria importante, até com a ajuda de todos os gabinetes de apoio ao investidor da diáspora que foram criados por todo o país nas diferentes câmaras municipais, poder melhorar também estes números. Passando agora às nossas medidas de apoio ao investimento empresarial,
Eu começaria com um programa que é o Programa de Apoio à Produção Nacional. Este programa abriu com uma dotação de 100 milhões de euros, 50% em territórios do interior, e é um programa que permite o apoio direto ao investimento produtivo, com o objetivo de estimular a produção nacional das micro e das pequenas empresas e reduzir também a dependência face ao exterior. Os projetos cujos investidores apresentaram o Estatuto de Investidor da Diáspora tinham também majorações que eram diferentes, consoante os territórios, nomeadamente, ou na maior parte dos casos, 5 pontos percentuais, mas na região de Lisboa e Val do Tejo, uma majoração de 20 pontos percentuais. Neste caso, nós tivemos 2 empresas da região norte aprovadas com o Estatuto de Investidor da Diáspora e uma empresa da região centro também aprovada, com um projeto aprovado neste programa de apoio à produção nacional. Só, enfim, por curiosidade, e também sendo que todos os projetos aprovados se tornam públicos e nós temos também um portal, o portal da transparência, onde qualquer cidadão pode consultar como é feita a aplicação de fundos em termos dos projetos aprovados. No caso da região norte, temos uma empresa na área do alojamento turístico, que com este projeto manteve 3 postos de trabalho de um investidor de origem, o seu país de origem era Angola, e outros exemplos também aqui na região norte, na área mais tecnológica, de desenvolvimento de portais web e de softwares também de automatização de processos de negócio, neste caso um investidor oriundo do Reino Unido, e no caso da empresa apoiada na região centro, na área também do turismo e de origem igualmente do Reino Unido. Uma outra medida de apoio ao investimento empresarial destinada também à diáspora foi a inovação produtiva. A inovação produtiva é um instrumento que apoia precisamente o investimento empresarial e, neste caso, nós reservamos uma dotação financeira específica para os investidores da diáspora. Neste caso, nós tivemos 2 avisos abertos, um em 2020 e outro em 2021. No primeiro, uma dotação financeira de 30% e em 2021 uma dotação financeira de 20% da totalidade do aviso para a diáspora. Neste caso, estes instrumentos são de facto bastante interessantes do ponto de vista de apoio ao investimento empresarial e também aqui é muito importante a capacitação por parte de quem apresenta candidaturas, uma vez que o número de candidaturas também não foi ainda, por exemplo, suficiente para esgotar a dotação financeira que nós tínhamos reservada, o que significa que não é por falta de recursos financeiros que estes projetos também se apoiam. Precisamos mesmo cada vez mais de reforçar estes canais, estas redes, a comunicação e a divulgação destes instrumentos. Alguns exemplos de projetos aprovados no âmbito da inovação produtiva. Temos também uma empresa na região norte da área do setor turístico, de um investidor que estava em Timor-Leste e muito ligado, como eu dizia, à animação turística, com criação de um centro e de uma escola de mergulho e também experiências turísticas por uma região em particular neste território norte.
Neste caso, os apoios à inovação produtiva, como eu dizia, havia num primeiro aviso uma dotação de 110 milhões de euros com 30% reservado para a diáspora e depois continuou também nos avisos seguintes e queremos, de facto, dar continuidade a esta medida e, por isso mesmo, aproveitava para informar que é possível já todos os investidores que estiverem interessados neste instrumento em particular fazerem o seu registro de pedido de auxílio para esta componente da inovação produtiva, onde também já é necessário que indiquem o local onde pretendem fazer o vosso investimento, se é nomeadamente em territórios do interior, porque quando abrirmos os avisos agora no âmbito de Portugal 2030, também o iremos fazer já com avisos diferenciados para os territórios do interior e para o resto dos territórios e também com dotação financeira reservada para quem apresenta estatutos, o Estatuto de Investidor da Diáspora e, portanto, sublinhar aqui esta nota importante de que é possível já fazerem este registro de pedido de auxílio, mas se não quiserem fazer já e apresentarem depois a vossa candidatura quando os avisos estiverem abertos, também o podem fazer. Existe também um instrumento que é o Programa de Captação de Investimento para o Interior. Neste caso, é especificamente para projetos que se localizem em territórios do interior e que reúnam cumulativamente uma série de requisitos, nomeadamente no que diz respeito ao investimento global, ser igual ou superior a 10 milhões de euros e criar um número de postos de trabalho diretos igual ou superior a 25. No entanto, existem algumas exceções para estes números, existem alguns investimentos em que estes indicadores não são tão elevados nem tão exigentes, se tiverem outras características. E uma das características é precisamente serem projetos de investidores da diáspora. Isto é, se houver candidaturas no âmbito e com o Estatuto de Investidor da Diáspora atribuído, então este Estatuto de Programa Especial de Interesse para o Interior pode ser atribuído, mesmo que o valor do investimento ou o número de postos de trabalho não seja tão elevado. Neste caso, há um reconhecimento excepcional para estes projetos de interesse para o interior e terão também um apoio dedicado dos vários organismos da Administração Central importantes para que possam atuar como facilitadores no investimento selecionado. No que diz respeito aos apoios para a mobilidade, nós temos e criámos a rede de espaços de coworking e de teletrabalho no interior. Esta rede conta com 89 municípios, 21 na região norte, 35 na região centro, 19 no Alentejo e 14 na região do Algarve. E disponibilizam vários lugares para as pessoas que querem trabalhar também, mais uma vez, por conta própria ou que trabalham por conta de outrem e muitos destes espaços têm inclusivamente já assinados protocolos com empresas que colocaram os seus trabalhadores neste regime de trabalho remoto ou de coworking nesta rede que existe de norte a sul do país. Portanto, pode ser também, ou podem ser também espaços atrativos para a nossa diáspora poder utilizar. Outros aspectos que eu gostaria de destacar são os nossos apoios fiscais, portanto, os benefícios fiscais, sobretudo para os territórios do interior. Existem benefícios fiscais diferenciados no que diz respeito às famílias, mas eu destacaria aqui
os benefícios fiscais que existem para as empresas e com uma grande mudança agora nesta Lei de Orçamento de Estado para 2023, em que o reforço do tecido empresarial das empresas que se instalam em territórios do interior conta com uma taxa reduzida de IRC, quer para pequenas e médias empresas, quer para empresas de pequena e média capitalização, de 12,5%. Até aqui era para os primeiros 25.000 euros de matéria coletável e agora, em 2023, duplicou para os primeiros 50.000 euros de matéria coletável. E criámos também um novo benefício fiscal para a determinação do lucro tributável destas pequenas e médias empresas ou das small mid cap, onde os encargos correspondentes à criação líquida de postos de trabalho são considerados em 120% do respectivo montante e contabilizado também como custo de exercícios. Portanto, é um benefício fiscal associado aos postos de trabalho que são criados nestes territórios do interior. Tudo aquilo que eu estive a dizer, com exemplos e com os passos que devem ser seguidos para utilizar cada um destes instrumentos, pode ser encontrado neste guia de apoio ao investimento da diáspora. Ele está disponível quer no portal do Governo, quer no portal do Programa de Apoio Nacional do Investidor da Diáspora e também no E-Portugal. Como eu dizia, descreve e sintetiza num só documento várias informações relevantes, pensamos nós de forma simples e acessível e que vos possam orientar também para quem quer investir ou alargar a sua atividade económica em Portugal, mas também ajudar os nossos empresários que querem internacionalizar os seus negócios através da diáspora. Este documento, este guia de apoio, ele foi feito também no âmbito do Portugal 2020. Nós estamos agora a arrancar com o novo quadro comunitário Portugal 2030. Este guia será atualizado, mas muitos destes instrumentos irão manter-se, nomeadamente aqueles que eu optei por falar hoje, como o Mais Coisa Emprego, como o Programa de Apoio à Produção Nacional, ou o instrumento da inovação produtiva, ou ainda estes benefícios fiscais, como eu falei. Queria também destacar os programas de incentivo à mobilidade de pessoas, nomeadamente o programa Regressar. Este programa Regressar é um programa que apoia e que está permanentemente aberto e que apoia a mobilidade geográfica para os territórios de Portugal e os números têm sido bastante interessantes. Nós temos mais de 9.528 pessoas oriundas da diáspora que se deslocaram para Portugal. Destas, apenas 1.819 foram para os territórios do interior, portanto, este também é um dado interessante que nos indica que quem está a utilizar o programa Regressar também ainda o faz maioritariamente para as áreas metropolitanas ou outros territórios fora do interior. Este programa Regressar tem um regime fiscal mais favorável, de isenção de IRS de 50% nos primeiros anos, e tem também uma linha de crédito associada, que é a linha de crédito Regressar, de apoio ao investimento empresarial e de criação de novas empresas. Nós hoje temos em Portugal também o programa Trabalhar no Interior, que apoia especificamente quem quer se deslocar para territórios do interior, que também tem tido uma adesão bastante interessante. O programa Estudar em Portugal também permite, porque prevê no Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior Português, 7% das vagas para os imigrantes portugueses e familiares também que com eles residem no estrangeiro. Nos últimos 2 anos letivos temos já mais de 1.000 estudantes nestas circunstâncias
em instituições de ensino superior, que nós também esperamos não só qualificar, mas conseguir também fixar e atrair estes jovens para que fiquem em Portugal. Esta era a principal mensagem que eu vos queria aqui deixar hoje, exemplos concretos de instrumentos que foram utilizados por investidores da diáspora nas diferentes regiões de Portugal. Todos estes documentos que eu estive a dizer, como eu quero sublinhar, estão disponíveis no nosso portal do Governo e também a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional estará sempre disponível para esclarecer e encaminhar qualquer investidor da diáspora que queira mobilizar este programa que foi criado pelo Governo, o Programa Nacional de Apoio ao Investidor da Diáspora, precisamente para atrair investimento para Portugal, mas também para utilizar os canais da diáspora para internacionalizar os produtos e os serviços das nossas empresas. Muito obrigada. Agradecendo a intervenção da Sra. Secretária de Estado, damos então início a este painel, em que políticas e incentivos para o desenvolvimento regional e valorização do interior, em que convido desde logo o Sr. Moderador, Igor Lopes. Depois convido então da CCDR Centro Norte, o Júlio Pereira. CCDR Centro, Jorge Brandão. CCDR Lisboa e Vale do Tejo, de Teresa Almeida, o seu representante, e da CCDR Alentejo, representante António C. da Silva, e da CCDR Algarve, representante José Apolinário. Sr. Moderador, passo-lhe a palavra e a condução dos trabalhos. Muito obrigado. Sim. Olá, muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui convosco. Obrigado também a todos os participantes aqui deste painel. Nos últimos dias temos conversado bastante sobre oportunidades de investimento, apoios governamentais, políticas de incentivo, e hoje a gente traz essa questão um pouquinho mais voltada para o interior. E temos aqui o prazer de conversar com representantes das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, do Norte, do Centro, de Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, ou seja, regiões aí em franca expansão, não de hoje, mas que têm ultimamente alavancado aí sucesso também nas suas investidas. Eu começava perguntando a Júlia Pereira, da CCDR Norte, exatamente de que forma essas políticas de incentivo governamentais podem ajudar as regiões a aumentar também os seus ativos. Ups, não sei, está funcionando? Sim. Ok. Muito bom dia a todos, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e, em seu nome, também todos os presentes e todos os colegas do painel. De facto, a questão dos incentivos, portanto, é fundamental para concretizar, digamos, as estratégias territoriais, neste caso concreto. Na região Norte, portanto, a região Norte tem, digamos, é a região do país com maior dimensão populacional, 3,6 milhões de habitantes, está no top 30 das regiões europeias, portanto, em termos de dimensão populacional, e é também uma região, digamos, que tem uma característica de forte matriz industrial, portanto, é a 11ª região da União Europeia, a 27, portanto, com maior emprego industrial. E, naturalmente, dentro da região Norte há diversos territórios, não é? E, em particular, há o território da baixa densidade, que corresponde a 80% do território onde estão localizadas 20% da população, portanto, cerca de 723 mil habitantes. Apesar de estar concentrada apenas, portanto, esses 723 mil habitantes, também é uma região que consideramos que tem potencial e, portanto, a diversos níveis.
Na vertente mais turística, portanto, há um conjunto de características que a região tem, desde logo, portanto, há duas classificações de património mundial, portanto, Fauscoa e Douro Vinheteiro, há duas reservas da biosfera, também reconhecidas pela Unesco, e, portanto, para além das questões da gastronomia, etc., portanto, que já são portanto, aqui habituais. Mas é também uma região, digamos, com um potencial forte também ao nível industrial. Aliás, tem havido uma localização empresarial com bastante significado nos últimos anos. Só para dar o exemplo, portanto, há um conjunto de empresas que aproveitaram também, digamos, em termos de localização, as possibilidades que vários dos municípios foram concretizando em termos de espaços de acolhimento empresarial já de geração mais recente. E, portanto, por exemplo, na região norte, o Programa Regional aprovou 32 espaços de acolhimento empresarial, equivalente a cerca de 37 milhões de euros, mais de 37 milhões de euros, em espaços de acolhimento empresarial que permitiram, portanto, criar um espaço, portanto, melhorar, ao fim e ao cabo, a melhoria do contexto empresarial que permitiu depois este tipo de acolhimento empresarial que temos vindo a apoiar. O Sr. Secretário de Estado já falou de vários exemplos, portanto, nós fizemos também sistema de incentivos dedicados especificamente aos territórios do interior, portanto, alguns avisos dedicados especificamente, digamos, aos territórios do interior, quer no S-Inovação, SIDT, mesmo da Investigação e Desenvolvimento, e, portanto, e depois aqueles instrumentos que a Sra. Secretária de Estado também já se referiu. Na nossa perspectiva, quer dizer, é um passo, claro que são sempre territórios que nas últimas décadas têm contado com regressão demográfica. É difícil sempre reverter estas tendências pesadas, mas em alguns casos começamos a notar que nos últimos anos, apesar de tudo, não o saldo natural, que esse, por exemplo, agora de 11 para 21, de 2011 para 2021, regrediu em muitos deles, embora haja boas exceções também, há uma outra boa exceção também no interior, mas depois há uma tendência que, apesar de tudo, pode ser interessante, que é o saldo migratório, apesar de tudo, embora de forma leve, em alguns casos, começa a ser positivo. O que nos dá alguma esperança de, ao fim e ao cabo, começar a inverter um bocadinho esta curva do declínio demográfico dos espaços do interior. Obrigado. Obrigado, que é uma luta constante também dos municípios, né, das autarquias, em relação ao poder local. E eu passava para a região centro aqui do país, justamente com essa questão. É uma região de Portugal que tem recebido investimentos e também tem recebido a população migratória, não só da diáspora, mas também de outros fluxos migratórios da Europa. Como a região centro tem trabalhado a questão da fixação das pessoas no território? Muito bem. Muito obrigado. Bom dia a todos, antes de mais, os meus colegas de painel, os presentes. Eu gostaria de reforçar como ponto de partida, quando olhamos para os territórios de interior, tendemos a sobrevalorizar os aspectos menos positivos e esquecermos um bocadinho dos aspectos mais positivos. E eu diria que, do nosso ponto de vista, os territórios do interior, da região centro e, porventura, de todo o país, do nosso ponto de vista, são territórios de oportunidade, antes de mais. Porque têm um conjunto de ativos e um conjunto de oportunidades que são extraordinários. E os exemplos do que pode ser feito nestes territórios são muitos. Eu imagino que no painel que vai ocorrer a seguir, porventura ouviremos falar de alguns exemplos, mas são muitos. E nesta dimensão, apesar de serem territórios que perdem população, estão a acontecer movimentos extremamente interessantes, eu diria em duas naturezas diferentes. Uma são pessoas que identificam as tais oportunidades de investimento e vêm para estes territórios, instalam-se e criam o seu negócio, e temos também já pessoas que vêm da Europa, de fora da Europa em particular, porque existem oportunidades de trabalho nestes territórios. Há poucos dias, um conjunto de deputados da Assembleia da República fez um périplo por empresas do nosso interior, Guarda, Covilhã, Castelo Branco, Fundão, e nós vimos coisas extraordinárias. Por um lado, empresas que, estando nestes territórios, trabalham para o mundo inteiro, literalmente, são empresas que têm negócios, setor automóvel,
mesmo no setor têxtil, mais tradicional, mas que trabalham para todo o mundo, e as empresas já recorrem a mão de obra, nomeadamente da Ásia. É curiosíssimo ver um espaço onde trabalham imensas mulheres na costura, setor têxtil, e já se encontram rapazes novos, de turbante, também a trabalhar numa máquina de costura. São coisas extraordinárias. E, portanto, insisto, há aqui um conjunto de oportunidades que estes territórios de interior têm. Mas depois há outras condições que são também relevantes. Eu diria que nos territórios de interior, por meio de razão, a existência de redes que são redes de apoio que ajudam a enquadrar os diferentes investimentos. Dou também 2 ou 3 exemplos. Quando falamos no setor do turismo, por exemplo, falamos nas aldeias históricas. A rede das aldeias históricas tem um papel fundamental, de facto, em enquadrar muitos dos negócios que estão instalados nestas aldeias, em particular na área do turismo, e que permitem, de facto, oferecer um produto turístico que não é meramente o negócio individual de cada uma das empresas, mas é o negócio de alojamento turístico, é o negócio da restauração, é o negócio do enoturismo, é o património histórico que as aldeias têm para oferecer, são os produtos endógenos, artesanais, que existem nos territórios destas aldeias, e tudo isso cria um contexto favorável para estes negócios. Ou as aldeias do xisto, ou as rotas de enoturismo, que também iremos certamente falar, ou o Geoparque Estrela, ou o Geoparque da Naturtejo, são de facto redes, parcerias que contextualizam, que criam um espaço favorável, de facto, para os diferentes negócios que vão acontecendo, que vão ocorrendo nestes territórios. E uma última dimensão, naturalmente, que é a questão do financiamento, as oportunidades de financiamento. A senhora Secretária de Estado já deu vários exemplos dos instrumentos de financiamento que têm existido e que vão continuar a existir. Eu gostaria de reforçar, de facto, há 2 dias atrás, a Comissão Europeia aprovou os novos programas do Portugal 2030 para Portugal e, portanto, também para as diferentes regiões, em particular o nosso programa do Centro. Portanto, é um instrumento de financiamento com o qual vamos passar a ter no início do próximo ano, e eu destacaria algumas linhas de apoio que vamos de facto ter. Primeira, uma que, do meu ponto de vista, é das mais importantes que nós podemos ter para os territórios de interior, de facto, que é alargar a rede de banda larga no interior. Do nosso ponto de vista, mais importante do que as acessibilidades rodoviárias e outras, é, de facto, nós dispormos em cada vila, em cada aldeia, em cada pequeno lugar do interior, haver condições de conectividade para que as empresas, as pessoas, possam desenvolver as suas atividades. Mas temos mais. Júlio já falou nas áreas de acolhimento empresarial. Obviamente, essa é uma dimensão importantíssima e nós já estamos a investir naquilo que chamamos áreas de acolhimento empresarial de nova geração, onde a questão da energia, a questão da conectividade são marcas fundamentais, mas também os diferentes instrumentos de financiamento, seja para projetos verdadeiramente internacionalizáveis, para projetos para investimento, nomeadamente investimento industrial, que quer trabalhar a nível global, mas também projetos de investimento de pequena escala para a pequena economia local, que também podem naturalmente ter aqui apoios, ter apoios ao emprego, ter apoios ao investimento. E a última nota que gostaria de reforçar, os apoios à contratação de recursos humanos altamente qualificados. Esta é uma linha de apoio que já temos atualmente no Portugal 2020, vamos continuar a ter no Portugal 2030 e eu reputo esta linha de apoio da máxima importância, porque para o território de interior
é uma forma de captarmos recursos humanos qualificados que tendem naturalmente a ter oportunidades de emprego noutros territórios, seja em Portugal, seja mesmo internacionalmente, e temos aqui um instrumento que pode ajudar as empresas a captar, a fixar estes recursos humanos. Ficava já por aqui. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. E ontem nós podemos também ouvir a Sra. Ministra Nobrunhosa e hoje a Sra. Secretária de Estado de Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira, falar sobre as questões justamente de incentivos, de políticas, de linhas de apoio, reforçando um pouco também o que é o papel do programa Regressar, que foi defendido ontem pelo diretor executivo também, José Albano. Eu perguntava, na experiência de Lisboa e Vale do Tejo, não é, da área de Lisboa e Vale do Tejo, de que forma esses programas são, na realidade, uma ajuda para incentivar a que haja investimento nos territórios e fixação de pessoas também. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Obrigadíssimo, muito bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. De facto, essa questão do alargamento das capacidades de investimento e dos apoios ao investimento que são proporcionados hoje pelos mecanismos que temos ao nosso dispor é fundamental, do nosso ponto de vista, para que haja associada a esta oferta uma procura mais exigente. Este período de curto prazo caracteriza-se exatamente por aquilo que já foi dito. Temos o Portugal 2020 em final de execução. Temos ainda um valor significativo para executar e de apoio aos investimentos que estão em fase final. Temos agora uma sobreposição com o PRR, que é fundamental para muitas das áreas de investimento em que nos encontramos. Já falámos das áreas de acolhimento empresarial, temos uma relativamente importante aqui, bem perto, em Rio Maior. Há aqui um investimento muito significativo para a captação de investimento e para a captação de realização, concretização de atividades económicas nesta região em concreto. E temos também o futuro, que está a ser desenhado agora, com a abertura e o arranque do Portugal 2030, onde existe um conjunto de instrumentos muito significativo, diferente do PT 2020, em alguns casos com maior especificidade, com maior exigência, e onde temos que fazer uma divulgação específica bastante próxima daquilo que será as vossas necessidades para, do nosso ponto de vista, capturar o investimento direto estrangeiro, capturar o investimento da diáspora e a colocação destes recursos humanos altamente qualificados, que são muito necessários ao nosso tecido produtivo, nomeadamente através do Escolab, que já falámos, através de centros de incubação e também de infraestruturas tecnológicas que temos apoiado ao longo do Portugal 2020 e que há a necessidade de dar continuidade a esses investimentos. Portanto, esta é, de facto, o cenário, não é, que temos hoje pela frente e que motiva aqui a nossa intervenção para uma dinamização mais ativa e mais a favor daquilo que são as necessidades de investimento da nossa diáspora e também do nosso tecido produtivo a nível nacional e a nível regional. Obrigado. Obrigado. Reforçando também a existência dessas linhas de apoio, dessas condições tão específicas. No caso do Alentejo, que opinião tem sobre o papel das CCDRs na promoção e na ajuda em que as empresas e as pessoas possam se candidatar a essas linhas de apoio e possam efetivamente fazer com que elas se concretizem e sejam reais nos territórios? Muito obrigado pela questão, obrigado também pelo convite à CCDR do Alentejo e à Autoridade de Gestão, cumprimentar os colegas de painel e cumprimentar também todo o público e autoridades e instituições aqui presentes. Eu agradeço a questão, mas se fosse possível eu não iria fazer a apresentação, mas pedia que colocassem o slide 3 da minha apresentação para que pudesse ir respondendo de forma orientada à questão que colocou.
E porque nós temos que nos colocar perante uma realidade em que os instrumentos de financiamento devem responder aos programas e à estratégia e não o seu contrário. E por isso é que hoje falamos aqui na adequação de linhas de financiamento, mas essas linhas de financiamento vão ter que responder a objetivos estratégicos. Em primeiro lugar, do país e depois de cada uma das regiões. Os colegas anteriores já aqui trouxeram e bem as especificidades, quer de alguns instrumentos, quer de algumas respostas que acabam por ser também transversais, mas que em cada região acabam por ter a sua moldura. Ora bem, eu gostava de poder focar, e porque já aqui foi dito, no próximo ciclo de programação. Porque eu acho que traz essa exigência. Todos nós temos as nossas agendas diárias muito carregadas com aquilo que é a execução deste quadro comunitário. Muitos de nós temos nas nossas equipas pessoas que acompanham projetos do Plano de Recuperação e Resiliência, mas estamos também muito empolgados com aquilo que é o próximo ciclo de programação. E, de facto, este é um instrumento que responde a uma estratégia e que dá corpo a alguns programas. Já falámos hoje aqui do Programa de Investimento da Diáspora, como também do Programa para a Valorização do Interior. Estes instrumentos são peças muito importantes, são peças de Lego que se vão cozendo e que no final têm que resultar em, diria, outputs positivos para os territórios. Nós temos uma circunstância que ainda assim, e já hoje foi falado aqui de demografia, é diferente. E por isso é que a captação de investimento é tão necessária em zonas como, em áreas como o Alentejo, que perdeu, por exemplo, 7% da sua população nos últimos 10 anos. E essa deve ser, deve ser o nosso principal combate, e nós temos que perceber qual é que é o mix de política que responde a este desafio, que é o desafio das nossas vidas e é o desafio demográfico. E eu pedi só para colocar este slide aqui, porque um dos domínios que tem que necessariamente ser abordado, eu não digo de forma diferente, mas com outra intensidade nos nossos territórios, é a inovação. E a inovação tem que, de alguma forma, também ser orientada. Já aqui foi falado, por exemplo, na incorporação necessária de recursos altamente qualificados, e eu dava também um detalhe com incorporação de valor no tecido das pequenas e médias empresas. É muito importante que se perceba que as pequenas e médias empresas têm que também ter aqui instrumentos, como têm também na inovação. Isto é, nós temos um déficit no nosso programa atual, que percebemos que existe pouca adesão do tecido empresarial naquilo que são os programas e os instrumentos de inovação. E por isso eu acho que é um objetivo comum partilhado entre a Secretaria de Estado, o Ministério e também todas as regiões. Nós podemos também incorporar valor com a inovação no nosso tecido produtivo e até para o tecido produtivo de base local. Mas eu gostava de poder falar de forma breve, porque teremos que necessariamente privilegiar o espaço para o debate, naquilo que são os domínios de especialização do Alentejo. Porque nós hoje vimos aqui também não só explicar aquilo que fazemos, mas também apelar àquilo que é um investimento nos domínios em que nós nos queremos especializar, em que existe saber, conhecimento e existem, sobretudo, ativos territoriais fortes no Alentejo. Temos dois domínios, de facto, que são transversais na nossa perspectiva de crescimento inteligente e que acabam por ser transversais ao crescimento de todas as regiões, que é a digitalização e a circularidade da economia, onde a CCDR do Alentejo tem também algum trabalho feito, e chamo também a atenção para a agenda digital que estamos a construir também com a forte colaboração da Secretaria de Estado e da Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional. Percebemos que, de facto, a área digital, que vai desde a conectividade àquilo que podem ser serviços de interesse geral e de apoio ao cidadão numa nova lógica, são muito importantes para a nossa afirmação. Mas se pensarmos nos domínios da energia, e nós percebemos hoje que o eixo que liga Sines à nossa fronteira em Caia-Elvas tem não só uma perspectiva
nova e transversal e que percorre todo o nosso país. Já vi que o meu tempo se esgotou, mas pedia-vos só mais alguns minutos. Tem hoje uma perspectiva e um potencial enorme. E com isso, todas as questões relacionadas com a mobilidade e com a logística, e o Alentejo hoje é de facto um território com esse potencial, mas em que é necessário incorporar inovação e criação de valor. E terminava, porque acho que este slide acaba por ser representativo, com uma grande notícia para o território português, mas seguramente para o Alentejo, que foi a escolha de Évora como capital europeia da cultura em 2027, e de facto isso é uma exigência e uma obrigação naquilo que é a estruturação do ecossistema cultural, em que todas as associações, em que todas as instituições do território vão ter que procurar inovar na forma como oferecem não só políticas, como serviços a todo o território. Porque o difícil no conseguimento destas perspectivas de desenvolvimento é, de facto, a persistência. E a persistência é nós termos motivação e motivação de longo prazo. E é isso que, de alguma forma, estamos a fazer no Alentejo. Obrigado. Verdade. E todas essas políticas, esses incentivos, essas experiências visam a dois pontos comuns, que é o desenvolvimento regional e o crescimento populacional, que pode, obviamente, auxiliar a que essas regiões tenham uma atualidade diferente do que temos hoje. E eu perguntava, no caso do Algarve, da CCDR Algarve, que estratégias estão a ser implementadas para que a vossa região também combata um pouco essa sazonalidade, digamos, de investimentos? Acredito que sim. Sim, sim. Bem, eu gostava de fazer aqui um pedido, tal como fez o Tiago, se fosse possível pôr ali o slide 4, que é um slide sobre o nosso programa de... Se não, fazemos só um slide. Muito bem. Não, eu quero um... Não, este aqui é mais ao norte. Este aqui é mais ao norte. Bom, pronto, vai. Bom, mas ok, eu quero saudar a Sra. Secretária de Estado, que tem sido uma resiliente lutadora pelo tema da coesão territorial, e como o Sr. Ministro, o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Deputado à Assembleia da República, eleito pelo Círculo da Imigração, os meus colegas de painel, e ir respondendo à pergunta. Bem, eu venho do Algarve, não é? O Algarve é a mais importante região de turismo do país. Os que conhecem, não é? Falámos já aqui de 5G, de internet. Se fizerem uma pequena pesquisa no TripAdvisor e perguntarem quais são as 25 mais belas praias do mundo, há uma em Portugal, é no Algarve. Se forem também à internet e fizerem uma pesquisa quais são os restaurantes que têm estrelas Michelin, há 38 em Portugal. Há 8 no Algarve, 2 com 2 estrelas. Se fizerem uma pesquisa sobre onde é que cresceu a população e onde é que cresceu a população no Algarve, mas também temos, do outro lado, municípios onde perdemos população. E, portanto, o desafio que está aqui colocado é um desafio de coesão territorial. E a nossa apresentação focava, sobretudo, a necessidade de valorizar a coesão territorial, a intervenção nas aldeias, a articulação nas aldeias, como instrumento de dinamização territorial. Porque nós estamos aqui em Fátima e serviram-nos aqui uma água, estive aqui a ver, chama-se OP2, é Águas de Caramulo. Se estivéssemos no Algarve, porventura teríamos Águas de Monchique, que é um projeto no interior e dinamizado com apoios do programa Portugal 2020. Nós, tal como apresentou ali a Sra. Secretária de Estado, também tivemos direcionados para o interior investimentos no âmbito do programa Mais Coeso. No próximo fim de ano, há uma cooperativa que se chama Lavrar o Mar, sediada em Algesur, também no interior, que é uma cooperativa que vai trazer um novo circo e vai fazer a passagem de ano com o novo circo francês, a partir de quer em Sines, quer em Monchique. Monchique é o ponto mais alto a sul de Portugal. Se olharmos para o tema dos descobrimentos, nós somos a terra dos descobrimentos,
Ainda agora, no dia 13 de novembro, assinalaram-se 462 anos sobre o falecimento do Infante Henrique. E o Infante Henrique foi, sem sombra de dúvida, enfim, o professor Freitas do Amaral chamava-lhe o comissário dos descobrimentos, não é? Seria se hoje existisse, seria o comissário dos descobrimentos. Bom, mas os descobrimentos foram, e a Escola de Sagres, não tendo existido enquanto escola física, foi a escola da náutica do mundo. Bom, nós abrimos recentemente um centro expositivo alusivo aos descobrimentos, no dia em que se assinalou o falecimento do Infante Henrique, que representa um investimento de 3 milhões de euros, para valorizar a componente de turismo e cultura num território de baixa densidade. Portanto, o desafio que aqui se coloca é, sobretudo, um desafio de diversificação e de apoio, digamos já, aos valores, à potencial dos valores endógenos e numa lógica de baixa densidade. E eu diria que o Algarve, que é uma grande região de turismo, aconselho, portanto, a quem não conhece a visitar, aqui também estamos num grande ponto de turismo do país, de turismo religioso, mas se fizermos uma pequena pesquisa, quer dizer, e vermos assim, monumentos nacionais, quais são os monumentos nacionais com visitantes? Há o Templo de Diana, e quero saudar aqui a decisão muito importante para o interior da Capital Europeia da Cultura 2027 ser em Évora, ao Templo de Diana. Depois há o Mosteiro dos Jerónimos, que é o monumento nacional mais visitado, mas logo a seguir há a Fortaleza de Sagres. E depois os passos em Guimarães, dos Duques de Bragança. Estes são os 3 monumentos nacionais mais visitados. Que em nome dos princípios da descentralização, nós pensamos, aliás, que serão brevemente geridos, quer pelos municípios, quer pelas CCDRs. E, portanto, dizer que o ponto que se coloca e o apelo que faço a todos, nós somos uma terra de oportunidades, temos universidade, temos conhecimento, temos possibilidades de investimento, e eu julgo que, fazendo bem o ponto que é a necessária gestão dos fatores endógenos, do potencial endógeno, com o aproveitamento dos fundos, somos uma terra de oportunidades. Há hoje investimentos na vinha, no Algarve, nomeadamente cidadãos franceses, e não só. Há hoje investimentos na alfarroba. A alfarroba é uma árvore que não consome muita água e, portanto, é um bom investimento em termos de rentabilidade. Há investimentos nos frutos vermelhos. Os frutos vermelhos também têm um enorme potencial de investimento. Há o envelhecimento ativo. O envelhecimento ativo é, no ponto de vista de articulação entre saúde, qualidade, bem-estar. A região do Algarve é, naturalmente, na primeira linha nesse quadro de investimento ativo. E queremos também valorizar mais a componente da economia do mar sustentável, porque a economia do mar sustentável tem no Algarve condições ímpares para o seu desenvolvimento. E, portanto, são estes os desafios que se colocam em relação a uma região como o Algarve, uma região, repito, que é conhecida pela sua notoriedade e pela sua capacidade de resposta em termos de turismo, mas tem todo um contexto de respostas em termos de valores endógenos que convida a viver com qualidade e a qual convida a investir. Desafios importantes. E eu sei que já avançamos um pouco na hora. Eu só ia pedir um último desafio aos senhores, na mesma ordem de intervenção que temos seguido até agora, que pudessem, há muitos investidores, há muita população nos assistindo neste momento, ou presencialmente, ou também através dos canais disponíveis, em alguns segundos, quais são as principais linhas de atração da região que defende neste momento, para o ano que vem, no caso. Obrigado. Duas dimensões que há pouco referi, portanto, por um lado a região norte, de facto, globalmente, portanto, é a região que digamos, maior dimensão populacional, com forte de tradição industrial, é também a que tem, digamos, a região mais exportadora, portanto, do ponto de vista da região norte, globalmente, são essas as dimensões. Do ponto de vista, digamos, dos espaços de baixa densidade, tem algumas destas dimensões, é evidente que depois tem outras, desde logo a qualidade ambiental. Já salientei também, portanto, as dimensões de património mundial, quer em termos culturais, quer em termos ambientais. Há uma que eu gostaria de acrescentar em relação à intervenção inicial, que tem a ver com a questão portanto, da vertente do mercado transfronteiriço. No caso da região norte,
50% do fluxo de passageiros entre Portugal e Espanha, portanto, do continente, portanto, 50% dos fluxos de passageiros entre Portugal e Espanha no continente, portanto, transitam em fronteiras da região norte, portanto, há uma forte ligação, sobretudo, entre a região norte e a Galiza, que dá um mercado de proximidade que é um potencial muito significativo, sobretudo até nos territórios do interior. E depois, portanto, há um conjunto, de facto, também de investimentos que ajudam a materializar, digamos, esse potencial. Eu iria referir, por exemplo, nós temos, por vezes, a percepção de que no interior há muito investimento dos municípios, é verdade que os municípios têm um papel aqui fundamental, mas dos 2,2 mil milhões de euros investidos no interior da região norte, que foi neste período de programação entre 2014 e 2020, agora, que está a concluir agora, portanto, ao fim e ao cabo até 2023, no atual período de programação, portanto, grande parte dos recursos estão a ser investidos por empresas, quer dizer, portanto, nos sistemas de incentivos, que há pouco falamos, sobretudo, digamos, naqueles de maior dimensão, sistemas de incentivos às empresas, mas também há aqui um programa muito importante que tem uma expressão muito significativa nos territórios do interior, que tem a ver com a questão, do apoio à qualificação da produção agrícola, que é através do atual PDR e o futuro PEPAC. Portanto, ao fim e ao cabo, na vertente da agricultura também, há mais de 400 milhões, 444 milhões de euros investidos. Portanto, os sistemas de incentivos é o primeiro. Os sistemas de incentivos às empresas têm 500 e tal milhões de euros. O segundo é de facto, a questão do investimento mais orientado para as questões agrícolas, 444 milhões de euros. E depois, outro aspecto muito importante é a vertente da formação de recursos humanos, com cerca de 390 milhões de euros. Portanto, apesar de tudo, há aqui um conjunto muito significativo de investimento em fatores que são essenciais para a convidada destes territórios. Obrigado. Ok, muito obrigado. Eu sei que temos muito conteúdo, temos pouquinho tempo agora, pedir que os senhores, de forma muito breve, também fizessem as suas considerações. Obrigado. Sim, de uma forma muito simples, eu destacaria dois aspectos em linha com aquilo que disse já anteriormente. Primeiro, uma região com ativos relacionados com o território extremamente interessantes e importantes, património natural, património cultural e depois atividades agroindustriais que produzem produtos de elevado valor e que, associados ao setor do turismo, permitem ter produtos turísticos de elevada qualidade, que podem atrair e já estão hoje a atrair turistas de todo o mundo, verdadeiramente. Cada vez mais temos turistas da Austrália, dos Estados Unidos, do Brasil, de facto, porque encontram na nossa região produtos que são únicos a nível global e uma outra dimensão, de facto, relacionada com as nossas cidades, a existência de pequenos centros de inovação associados às universidades, aos institutos politécnicos, que articulam de uma forma muito intensa com o tecido económico e, portanto, são espaços muito interessantes também para a localização de investimentos em áreas mais tecnológicas. Estas duas áreas muito fortes. Obrigado. Ainda relativamente ao tema e de acordo com aquilo que foi ou que está estabelecido para o Portugal 2030, temos de facto aqui uma aposta nas linhas de financiamento mais substanciais e dedicadas aos investimentos das empresas, as áreas do ID, investigação e desenvolvimento, onde temos fundos financeiros muito significativos e uma aposta decisiva no sentido de manter os apoios e continuar a apoiar as atividades relacionadas com as áreas da biotecnologia, das biociências, das ciências biomédicas, também nas áreas que têm sido estas as tradicionais, os tradicionais apoios da região de Lisboa, porque há uma saudável cooperação entre a academia e as empresas enfim, destas áreas, com a localização de importantes centros de investigação na área quer da farmacêutica, quer das biociências, e, portanto, há aqui uma continuidade destes apoios, bem como, depois, a diversificação para a digitalização, que é outro setor importantíssimo de futuro para o investimento empresarial e a internacionalização com vista à exportação e capacidade
a exportação das empresas a nível da região. Ok, obrigado. Obrigadíssimo. E eu passava muito rapidamente, por favor, a Alentejo e Algarve, duas grandes regiões. É muito rápido, até porque já o fiz na primeira intervenção e por isso as principais apostas foi o slide que passei. Focava só de forma muito rápida 3 abordagens inovadoras integradas que vamos ter. Uma partilhada com o Algarve, um investimento territorial integrado para água e ecossistemas de paisagem, onde as componentes de inovação são de facto importantes. Depois, uma novidade no nosso território, que é o Fundo para a Transição Justa no Alentejo Litoral, que terá também um conjunto de oportunidades adicionais para empresas. E depois, e porque estamos em Fátima, temos um investimento territorial integrado entre a Lesíria, Médio Tejo e a Oeste, onde vamos ter também um conjunto de oportunidades, não só para empresas, como também para instituições. De forma muito sintética, são estas as linhas inovadoras. Obrigado. Da nossa parte, é assim, em termos do interior, o grande instrumento inovador é esta iniciativa territorial focada na água e na paisagem, que é gerida em conjunto entre o Algarve e o Alentejo, e é um projeto inovador mesmo à escala europeia, porque é uma articulação entre duas NUTs diferentes, de NUTs 2. Depois, o outro ponto aqui, a nossa aposta também no digital, como aliás é transversal a outras regiões do país, e uma aposta também em relação aos investimentos ligados à energia, à utilização de energia solar e à economia do mar, nomeadamente em termos de energias das correntes marítimas e das ondas, no sentido de aproveitar aquilo que são os potenciais de região em termos de economia do mar sustentável. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço imensamente os participantes deste painel pelo contributo, também ao público que nos assistiu até agora. Eu dou por encerrado o painel Políticas e Incentivos para Desenvolvimento Regional e Valorização do Interior, com a presença dos responsáveis pela CCDR Centro, Norte e Centro, Lisboa, Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. Obrigado. Bom dia a todos. Agradeço a presença dos nossos ilustres convidados e, Sr. Moderador, alerto, e é um pedido, nós temos até às 11h30. Portanto, às 11h30 iniciamos o grande painel no auditório, com a presença de diversos convidados, mas também a doutora Elisa Ferreira. Como tal, chamávamos para esta mesa redonda oportunidades, ideias e testemunhos. O Sr. Manuel Lemos, da empresa Online, que dizem que está atrasado, mas que virá. O Sr. Miguel Torres, da Minha Terra. Hugo Nobre, André Romanenko, Joaquim Lé de Matos, João Nunes, Rodolfo Queiroz. Nós temos aqui alguma limitação de lugares, parece-me que talvez propunha que, se nós não conseguirmos ficar todos em palco, algum dos oradores pudesse... Vamos tentar, com quantos somos, por contingência, ou podemos angariar aqui, cabemos, portanto, 1, 2, 3... Sim. Talvez... ok, muito bem. Meus caros, efetivamente esta é uma contingência. Eu que se calhar propunha que nós, Sr. Moderador, deixo à sua consideração, mas talvez uma primeira intervenção de 2, 3 minutos. Sr. Moderador, eu deixo à sua consideração, mas talvez uma intervenção de 2, 3 minutos e depois alguma discussão, porque efetivamente eu tenho que assumir, nós temos esta contingência. 11h30 vamos ter que acabar. Pronto, mais uma vez bom dia a todos. Com o avançar do tempo, precisamos ter uma dinâmica diferenciada. Nós temos aqui alguns minutos para partilhar também as vossas experiências, que é algo que enriquece sempre o debate, né? Iniciamos então essa mesa redonda, oportunidades, ideias e testemunhos. Eu começava pela experiência de Miguel Torres, da Federação Portuguesa das Associações de Desenvolvimento Local. Que tipo de experiências tem acontecido na relação entre o que é a política de atração de investimentos, da política de ações no território e essa atração de investimentos que a gente tem discutido ao longo do dia, com linhas de apoio governamentais e também o próprio papel da diáspora nesse incentivo. Peço desculpa, deixa o microfone. Obrigado. Já está.
Bom dia a todos. Antes de mais, obrigado pelo convite. Eu, para ser mesmo rápido, eu pedia que passassem um filme que enviámos. Eu tenho um filme de 2 minutos que, se fosse possível passar... É possível colocar o filme? Não. É outro conteúdo. É outro filme. Este também fica bem. Estava a ver que tinha que ir da serra. Mas... É porque, de facto, o filme responde a grande parte das questões que me colocou. Mas já está a começar. Já conhece os moinhos da Telma, o lagar do Fernando e o mel do Zé? São pequenos projetos de desenvolvimento local de base comunitária, financiados pela União Europeia. Preservam a identidade e dinamizam as economias locais. Estes são projetos que fazem a diferença, tantos e tão diversificados, pequenos mas impactantes na vida das pessoas e dos territórios, criam emprego e dinâmicas de trabalho em rede. Projetos inovadores integrados em estratégias de desenvolvimento em todo o país. Projetos que nascem nos territórios, apoiados por grupos de ação local. Parcerias que há mais de 30 anos atuam numa lógica de proximidade, promovendo o trabalho em rede, a inovação e a cooperação. Projetos com identidade e coração que tornam sonhos realidade. Iniciativas que contribuem para a coesão do país. E foi assim que a Telma, o Fernando e o Zé concretizaram as suas ideias e contribuíram para o desenvolvimento dos seus territórios. Mas também o Ivo, a Luísa, o Paulo, a Leonor, o Sereno, a Teresa, o Vítor, o Luís, a Mafalda, os Cachola e tantos outros. Desenvolvimento local de base comunitária pelas pessoas e para os territórios. Eu diria que este vídeo resume de alguma forma aquilo que é a metodologia prática da Federação Minha Terra e do JGAL que representa. Nós temos 58 organizações no país inteiro, que cobrem 94% do nosso território e que, como este vídeo aqui diz, temos uma lógica de proximidade ao território e às pessoas e às comunidades que permite tratar as pessoas pelo nome. E essa lógica, e isso de tratar as pessoas pelo nome, de estarmos permanentemente ligados ao nosso território, sejam eles parceiros públicos e privados, porque de facto os GAL são elementos de mediação entre o público e o privado, representam mais de 3.500 organizações a nível nacional, é um conjunto de redes que de facto tem esta lógica de ligação ao território, que nos permite estar próximo das comunidades, por exemplo, e estar próximo do ponto de vista até da aplicação das políticas públicas. Aquilo que a senhora Secretária de Estado aqui muito bem anunciou, falou no início da sua intervenção, são, por exemplo, o projeto Mais Coeso ou o projeto S2E. Os GAL foram responsáveis por fazer chegar esses projetos às comunidades e receber as suas candidaturas. Tal como nos pequenos investimentos agrícolas. A lógica da proximidade, a lógica de trabalho permanente com territórios que, pela primeira vez, eu diria, historicamente, estamos a chegar a uma fase em que os territórios rurais começam a ter uma percepção positiva, contrariamente àquilo que acontecia até aqui há uns tempos esta parte, que havia sempre um discurso negativo sobre os territórios, o abandono, a desertificação e por aí fora. Agora há uma percepção positiva e, de facto, estes grupos de ação local, que estão próximos das pessoas, que trabalham conjuntamente com as pessoas e com as organizações, são, de facto, um elemento essencial por fazer chegar a tão propalada coesão territorial ao todo do nosso território. E, portanto, eu diria que somos um parceiro essencial nessa mediação entre públicos e privados para fazer chegar os diferentes investimentos, as diferentes possibilidades de investimento ao todo o território, esteja ele sediado em cada um destes territórios ou esteja na diáspora, porque é essa lógica de mediação que tendemos a fomentar.
Ok, muito obrigado. E nessa política também de tornar sonhos em realidade, nós temos a componente da promoção. Por isso eu perguntava ao Hugo Nobre, da WD Retail, de que forma a parte do marketing, do merchandising é tão importante na promoção desses territórios e dessas oportunidades. Muito boa tarde a todos. Desde já obrigado pelo convite e antes de lhe responder a isso, vou só, e também porque temos aqui possíveis investidores da diáspora, e no seguimento do que o Dr. Jorge Brandão disse há pouco, quando fala-se de interior, fala-se em fatalidade, ou associa-se a fatalidade. Isto não tem que propriamente ser assim, e vou-lhe responder exatamente a isso, e dar o meu testemunho enquanto pessoa e enquanto empresa que criei. Eu fui formado numa universidade do interior, portanto sou da Covilhã, na Universidade da Beira Interior, portanto existe conhecimento no interior. Eu, em conjunto com mais 2 pessoas, criámos a empresa no interior, portanto, na Covilhã, e com o apoio de linhas de apoio da CCDR do Centro, SI2E e da Comunidade Intermunicipal, SI2E e PAPN, tivemos um incentivo para industrializarmos a nossa ideia de negócio e a nossa área de negócio, libertando assim capital para hoje, para termos em 7 anos passado de 25 metros quadrados para hoje 4.000 metros quadrados de área de produção. Portanto, de 3 pessoas para 30 pessoas empregadas. E isto acho que é um exemplo que o interior não é uma fatalidade. Obviamente que eu depois tive que sair do interior e com os pés percorrer o mundo. Porque isso todos temos que fazer e não nos podemos confinar a um único território ou a uma única região. E nós promovemos não territórios, mas poderemos também, porque temos a capacidade de fazer stands, por exemplo, para as feiras e exposições, e já o fazemos, mas promovemos as marcas no ponto de venda. E marcas, hoje em dia, internacionais. Promovemos marcas internacionais que estão em Portugal e que estão noutros territórios, e do nosso volume de faturação, para terem uma ideia, temos 5% de representação local, 30% a 40% exportação, Espanha e Norte da Europa, fundamentalmente, e o restante, mercado nacional. E da indústria tradicional, que se poderá já aproximar muito do que é a indústria 4.0, que é como uma carpintaria ou publicidade, impressão de grande formato, incorporámos nos últimos 2 anos a digitalização e a tecnologia e a incorporação de soluções digitais dentro de expositores que vemos nos supermercados, que vemos nas lojas, como montras digitais, e que conseguimos, a partir da Covilhã, gerir os conteúdos destas marcas, não só em Portugal, mas já em Espanha também. Portanto, e aquilo que mais prazer dá é quando visito alguns clientes, ou potenciais clientes, me dizerem que, mas isso é tudo feito a partir da Covilhã. Hoje, a globalização e a tecnologia permite-nos fazer tudo a partir do único ponto. Sou testemunha porque vivo lá, então. Diga? Sou testemunha porque vivo lá. Exatamente. Portanto, esta é a mensagem que também queria passar e que, antes de falar de problemas, falar nas oportunidades e nas potencialidades que é possível, a partir de uma região do interior, trabalhar para o mundo e capacitarmos os nossos negócios. A isto também os territórios têm que olhar e desenvolver-se como uma marca e desenvolver aquilo que eu acho que, sendo eu formado na área do marketing, desenvolver uma estratégia que eu costumo chamar e que existe e que se domina assim, que é a competição. Ou seja, numa primeira fase temos que cooperar todos, atrair investimento, atrair pessoas, e na segunda fase, então, sim, podemos competir livremente, mas já com a atração e com a capacitação das pessoas e dos recursos dentro do nosso território. Isso é muito importante. Obrigado, Hugo. E também nessa componente de promoção das marcas, que é fundamental, há um ponto anterior, que é justamente o estabelecimento das empresas, os projetos empresariais também. E eu perguntava ao André Romaneco, do Laboratório Colaborativo de Montanhas de Investigação, que tipo de trabalho é desenvolvido nesse sentido? Laboratórios colaborativos são um tipo de instituição muito recente, tem mais ou menos 5 anos, e são instituições de interface entre o mundo académico, o mundo de investigação e desenvolvimento e o mundo empresarial. Portanto, nós achamos que, para além da iniciativa empresarial, para além das oportunidades, para além
das fontes de financiamento, deve haver também parceiros, especialmente especializados na área técnica, na área científica, e os laboratórios colaborativos são estes parceiros muito próximo do mercado. Nós não somos entidades de investigação, portanto, não somos centros de investigação, estamos muito mais próximo do mercado, das instituições, portanto, das empresas e também da administração pública. No caso do MOR, nós trabalhamos as temáticas dos territórios de montanha, que também incluem os territórios de baixa densidade, com todas as virtudes, com certeza, e algumas especificidades económicas e sociais. E, portanto, a nossa abordagem é multidisciplinaridade, trabalho em rede com outros laboratórios colaborativos. No país existem 41, neste momento, alguns especializados nas tecnologias muito específicas, outros laboratórios colaborativos são mais transversais, como o nosso. Por exemplo, no nosso caso, trabalhamos a cadeia de valor quase toda. Começamos na produção primária, na agricultura, depois a agroindústria, portanto, a indústria transformadora, património, turismo e bem-estar, e obviamente temos uma área transversal, mais transversal, de indústria 4.0 e também de negócios e gestão. Portanto, o trabalho em rede tem esta capacidade para potenciar projetos, reduzir os riscos técnicos e tecnológicos e aumentar a taxa de sucesso dos projetos empresariais no país e fora do país também. Obrigado. E essa questão da taxa de sucesso tem muito a ver também com os produtos que são referência de regiões, né? A gente agora vai ver um pouquinho da experiência do Joaquim Leite Matos, que é o presidente da Estrela Coop, que é a cooperativa de produtores de queijo da Serra da Estrela. O queijo por si só já é um elemento fundamental na cultura, na tradição de Portugal, mas há todo um processo antes e depois do produto final, né? Claro. Antes de mais, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Visto que também tenho muito pouco tempo, eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu sou Joaquim Leite Matos, sou presidente da Estrela Coop, que é uma cooperativa dos produtores de queijo Serra da Estrela. Estou aqui em representação dos produtores de leite e dos produtores de queijo. Estamos a falar de um produto endógeno, um produto único no mundo, que se é feito com o leite de uma ovelha única no mundo, uma raça autóctone, que é a raça bordoleira ou choramodegueira, podemos designar como raça Serra da Estrela, onde tem aqui a parte toda de fonte de rendimento através da produção de animal, estamos a falar do leite e do borrego, e obviamente também aqui da produção deste queijo de excelência. Nós estamos, obviamente, queremos, obviamente, atrair investidores para esta fileira do queijo Serra da Estrela. Estamos a falar, obviamente, de uma exploração agropecuária. Eu tenho e trouxe-vos, não trouxe, obviamente, muitos exemplares, mas tenho aqui que foi resultado de um programa até apoiado pela CCDRC, portanto, do centro, com 15 parceiros, onde promovemos os queijos DOP da região centro. Estamos a falar do queijo da Beira Baixa, estamos a falar do queijo Rabassal e, particularmente, o que me traz aqui é o queijo Serra da Estrela, e é um modelo técnico de desenvolvimento que tem aqui, obviamente, pressupostos técnicos, de recursos humanos, tecnológicos, para como é que podem instalar, e ajuda, obviamente, aqueles que já estão instalados e aqueles que se querem instalar, obviamente, nesta atividade agropecuária, e é um modelo técnico e económico para a produção do leite e queijo, e também tem a sua integralidade, portanto, o queijo Serra da Estrela DOP. Mas eu quero vos trazer, sobretudo como tenho pouco tempo, como referi, como é possível e pegar no potencial de valor endógeno, territórios de oportunidade, e vou pedir que coloquem então um vídeo que é 1 minuto e 43 segundos, salvo erro, não é? Do queijo Serra da Estrela. E vou-vos dar aqui um exemplo de como é que nós conseguimos unir a inovação tecnológica a um produto que é o queijo, um produto que a sua manufação é artesanal, não é? Tradicional, que tem história, está ligado à geografia,
ciências de natureza e, claro, também tem uma componente físico-química. E vou-vos dar aqui um exemplo como é que é investir no território, pegando num produto artesanal, recorrendo à inovação tecnológica, e vou-vos apresentar este exemplo. Se faz favor, coloquem o filme do queijo Serra da Estrela. Agradecia. Espero que tenham gostado. Este projeto, eu vou-vos dizer, é um projeto que vai ser iniciado agora e está, portanto, em adaptação de instalações, construção e adaptação de instalações, e é o abrigo do queijo Serra da Estrela DOP. O que é que permite? Permite-vos proporcionar uma experiência sensorial, cultural, únicas, estimulando os vossos 5 sentidos humanos, com recurso à inovação tecnológica, realidade virtual 360 graus, com um conceito visit-friendly. Como é que isto se consegue fazer? Suponham que entraram nesta sala e é-vos colocado uns óculos virtuais 360 graus, onde vocês vão visualizar um filme em 360 graus, um filme de toda a cadeia de valor da fileira do queijo Serra da Estrela. Isso permite que vocês tenham uma experiência de visão, áudio, e à medida que vocês vão vendo o filme, vai ser libertado para nós todos nesta sala o olfato para onde nós estamos a passar nesse filme. O cheiro. Da mesma forma, vocês têm a oportunidade de pôr as mãos na massa, fazer, obviamente, e fazer o vosso próprio queijo. Se assim o desejarem e o quiserem adquirir, ele é-vos enviado para a vossa casa 30 dias depois, que é o período de cura do queijo Serra da Estrela, e é-vos enviado com o selo de autenticidade. Este queijo foi feito por si. Depois podem subir, obviamente, e ter a parte do paladar. E aí não é só o queijo. O queijo Serra da Estrela é o ex-libris, mas há todo um cross-selling de todos os produtos endógenos da Serra da Estrela. Tábua de queijos, tábua de enchidos, o vinho, o mel, o azeite, entre outros. E têm a oportunidade também, com os vossos filhos, em família, proporcionar todo o itinerário pedagógico, onde vão, obviamente, e as crianças, e não só, e os familiares, terem a oportunidade, obviamente, de visualizar todo o itinerário pedagógico, onde está a história, está a geografia, a ciências de natureza e a físico-química, para aprenderem. E podem, obviamente, depois envolver-se, através deste cross-selling, em todas as atividades de animação turísticas existente do turismo. Como é que se consegue fazer isto? É um investimento com um valor aproximado de 800 mil euros, tem capitais próprios, tem uma sociedade de capital de risco envolvida, tem empréstimo bancário, tem uma sociedade de garantia mútua que garantiu, obviamente, este empréstimo e tem o apoio através da linha de valorizar o interior do Turismo Centro de Portugal. Isto é um exemplo do que se pode fazer
e pegar num produto tradicional, artesanal e transformá-lo em valor histórico. Não é? Venham visitar um dia e brevemente perto de si. É um produto que dá água na boca e também muda a realidade financeira das regiões. Eu perguntava agora também, seguindo aqui a nossa interlocução, o João Nunes, do Laboratório Colaborativo para a Economia Circular, o que é isso da economia circular e como pode beneficiar essas regiões? Sim, antes de mais, bom dia a todos, cumprimentar todos os colegas que estão presentes, também cumprimentar e dar os parabéns para a iniciativa e também aqui todos os organismos. O Laboratório Economia Circular é nós valorizarmos de forma mais eficiente os recursos. O Laboratório Colaborativo são, de facto, criar uma ponte entre as empresas e a academia. É uma das coisas que mais falha, é como é que nós criamos uma ponte entre as empresas e a academia. Mas eu, se calhar, até olhando para o desafio investimento interior e os laboratórios cooperativos, o que nós tínhamos há 10 anos atrás não tem nada a ver com o que nós temos atualmente em termos de políticas de investimento. Eu ando há 10 anos e sei o que era há 10 anos em termos de ter instrumentos de investimento e de financiamento e como é que era olhar para o interior como uma oportunidade e não, se calhar, como uma utopia. Pronto, há 10 anos era muita utopia, hoje é realidade e hoje é presente. De facto, os laboratórios cooperativos é uma iniciativa exemplo, é apostar nas pessoas e o que nós costumamos dizer é que nós só conseguimos evoluir com conhecimento, tecnologia e pessoas. Quando nós olhamos para o interior é quase como olhar para um carro. Os recursos que nós lá temos é a estrutura e as rodas, mas se não tivermos motor e combustível, o carro não anda, a não ser se for empurrado à mão. Mas se for empurrado à mão, primeiro que ele anda ou que se desloca, ele não vai conseguir andar. O motor é o conhecimento da tecnologia das pessoas e o combustível é o investimento. Ou seja, também se pusermos investimento e não tivermos conhecimento da tecnologia de pessoas, também o carro não vai andar a não ser empurrado à mão. E de facto, apostar em tecnologia, conhecimento e pessoas é a prioridade que nós devemos ter. Olhando agora para o laboratório colaborativo, o que é que está a querer desenvolver nesse sentido? E acho que é importante, estou olhando, acho que o logo e as cores que temos no evento é muito interessante, porque temos investimento a verde, o verde de facto é a esperança, termos investimento, a diáspora vermelho, que é a energia, o motor que podemos ter a diáspora para ajudar a desenvolver estas atividades. Nós estamos a apostar em duas coisas muito importantes, que é a questão, as teses de investimento e a questão, as zonas prioridades de investimento, zonas prioritárias de investimento. Quando nós olhamos muito para a questão do interior e valorizar os recursos, estamos a falar em criar coisas novas. Quando estamos a falar em criar coisas novas, as teses atuais de investimento que nós temos, investimento, capital de risco, investimento financeiro, está muito orientado para o que existe, ou para empresas que existem, ou para quem já está a vender, ou algo que está a acontecer. Mas quando falamos conhecimento, tecnologia e pessoas, estamos a falar em que temos de aumentar a tecnologia, temos que fazer provas de conceito, demonstração, e aí há uma lacuna de investimento. A diáspora aqui, de facto, pode representar uma mais-valia. Nós estamos a ter bons resultados. Nós estamos, neste momento, com uma pessoa que é português, mas que cresceu muito e desenvolveu toda a sua atividade em França e está outra vez a apostar em Portugal e no contexto de investimento em tecnologia e pessoas, porque também foi para fora e percebeu o que é o valor da tecnologia e das pessoas para a necessidade de sobrevivência para o futuro. E de facto, nós estamos nesse contexto que é a tese de investimento para valorizar conhecimento, tecnologia e pessoas, que é, de facto, apostar no ativo intangível. Quando nós vamos a um banco e falamos em ativo intangível, isso não é valor. Se vamos a muitos dos contextos, é o que é que vende. Se está a falar em criar coisas novas, iniciar startups, spin-offs e desenvolver estruturas, estamos numa outra fase. Um outro campo é, de facto, criar as zonas prioritárias de investimento, que é criar os ecossistemas. E os laboratórios colaborativos são um motor de criação de um ecossistema que pode priorizar investimento porque cria as condições de base. E, de facto, aqui em termos finais, também quero deixar tempo para termos para pois, como é que só em termos finais, em nota, de facto, ainda bem que não está cá, que assim eu posso fazer, porque normalmente quando uma pessoa está deste lado e está um político, a tendência é cumprimentar o político, fica bem. E não estando aqui a professora Isabel Ferreira, assim eu posso fazer, que eu sinto mais à vontade, porque não é para estar a agradá-la, é de facto para reconhecer. A professora Isabel Ferreira é de facto um exemplo, vem do interior, bases de conhecimento e tecnologia, e chega à política, e a política e o sistema da política não muda as pessoas, normalmente muda as pessoas, e de facto o profissionalismo, a dedicação e o rigor com que ela faz é de facto um mérito, e também nós do outro lado da mesa também devemos reconhecer as pessoas que se dedicam, que chegam à política e que a política não as transforma. Normalmente a política transforma as pessoas, e de facto a professora Isabel Ferreira não se transformou pela política, pelo contrário, transmitiu o seu valor, profissionalismo. Esta era a minha nota final, como ela não está presente, já o faço. Se estivesse presente, não o queria fazer para não parecer que estava a ser simpática, mesmo no sentido de reconhecimento do seu trabalho, toda a equipa, a estrutura e do Ministério em si também, como ele todo. E obrigado também a todos e aos colegas.
Obrigado pela intervenção. Eu parti agora para outro tema que também já partimos das experiências empresariais, o queijo, e agora chegamos aqui ao vinho. Eu conversava com o Rodolfo Queiroz, que é o presidente da direção da Comissão Vitivinícola da Beira Interior. Qual o futuro e o papel da enologia no interior de Portugal? Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. O setor dos vinhos, não só na Beira Interior, mas em Portugal, creio que no agroalimentar é um exemplo, porque tem feito um caminho nos últimos 20 anos, 25 anos, um caminho extraordinário de sucesso. Nós, em concreto, na Beira Interior, a nossa região, que é uma região que apanha 20 concelhos, grosso modo, o distrito de Castelo Branco e grande parte do distrito da Guarda. Os vinhos da Beira Interior há 20 anos não eram conhecidos. Hoje em dia, felizmente, as coisas estão a mudar. Nós hoje em dia vendemos cerca de 30% dos vinhos para exportação. Estamos a crescer quase 50% este ano. Porque, pronto, também temos gente que acredita no interior, porque o interior, ser do interior não é estar lá atrás das pedras, ser do interior tem conhecimento, como aqui já foi dito. Temos produtos únicos, o vinho da Beira Interior é também ele um produto único. Porquê? Porque tem um terroir diferente. Portanto, o que é o terroir? São o solo, o clima, as castas. Tem castas que só existem na Beira Interior e hoje em dia, para vender qualquer produto, tem que ser diferenciado, mas tem que ter qualidade e, portanto, nós tendo essas duas vertentes, temos aqui uma oportunidade grande de crescimento. Somos a região do país que, neste momento, tem mais área de vinho em modo de produção biológica, os chamados organic wines, lá para os amigos da diáspora, que são vinhos que estão, portanto, numa palavra que ainda não ouvi cá hoje, que é sustentabilidade, que hoje em dia é muito importante e cada vez mais, até no impulso de compra da pessoa, quando compra um produto biológico, à partida sabe que tem menos intervenção que um produto normal. E, portanto, tem aí muitas oportunidades. A região já vende para mais de 30 países e, obviamente, que estando nós também aqui a falar para a diáspora, obviamente nós todos os anos fazemos algumas missões inversas em que trazemos cá importadores de vários países e estamos muito interessados em que esta comunidade, que é importantíssima para o desenvolvimento de Portugal, que é uma extensão de Portugal lá fora, se possa interessar por nós. Já agora, só para terminar, temos também, na questão do enoturismo, que está também a crescer bastante na nossa região e temos trabalhado com vários parceiros e eu há pouco temos aqui alguns projetos em que, por exemplo, temos a Beira Interior, o Dão, a Bairrada, o Tejo, Lisboa, um projeto que foi acompanhado ali pela CCDR Centro, que está na segunda fase do projeto e que eu espero que agora em 2023 ali o Dr. Jorge Brandão nos dê a novidade que vai ter uma terceira fase. E que tem sido, de facto, um sucesso creio que até a nível europeu, de trabalhar em rede e nós, portanto, estamos sempre, e vamos também trabalhar aqui com alguns laboratórios colaborativos, porque estamos cá, todos somos poucos e precisamos muito da nossa comunidade, que está espalhada pelo mundo e que nos pode ajudar muito a desenvolver os nossos territórios. Obrigado. Esse investimento pressupõe investimento. A gente conversa agora, por último, encerrando esse nosso painel, com o Manuel Lemos, que é investidor da diáspora, responsável pela empresa Enline. Manuel, que experiência você pode relatar para a gente sobre essa questão do investimento no interior de Portugal? Muito bem. Antes de mais, bom dia a todos. Pediram-me para falar em 2 minutos, por isso eu acho que todos nós temos que refletir um bocadinho. Eu trabalhei 7 anos com alemães e primeiro temos aqui um ecrã, já dei essa sugestão para o ano, um ecrã com um minutinho, cada um cumpre o seu timing. Vamos lá, eu vou gastar, mas ninguém cumpriu. Vamos lá. Eu sou transmontano, nascido e criado, emigrei na crise do subprime e estive pelo mundo, como todos os portugueses. Sou da terra do Bartolomeu Dias, Mirandela, e decidi voltar a Portugal, investir em Mirandela numa empresa de software para linhas de transmissão. Somos líderes tecnológicos em gêmeos digitais sem sensores, e não é dito por mim, é dito pela própria indústria e por prémios que recebemos. Somos uma empresa que temos atualmente 40 pessoas, distribuídas entre Brasil, Peru, Alemanha e, obviamente, Portugal. Decidimos por Mirandela, única e exclusivamente por razões pessoais. Os apoios vieram depois, que são muito importantes.
A decisão do ir para o interior, obviamente, família, origens, mas acho que se faz um enorme drama com o interior, e acho que deve passar, acredito. Eu tenho um irmão que vive no Porto, está ali o meu pai a olhar, e por muito queiramos convencer, ele faz diariamente Porto Mirandela, porque o negócio dele está em Mirandela. Talvez daqui a 5 anos mude ideias, não é? Mas, a ver, o nosso interior é 150, 150 km da costa. Agora, você teletransporta-se para uma China, ou para uma Índia, ou para os Estados Unidos. Veja o que é o interior. Então, vamos pensar um bocadinho fora. Outra nota que eu queria dar. Sei que há aqui muita diáspora, há aqui muita gente empreendedora. Obviamente, isso acho que é um bocado genético e cultural. Pelo menos em minha casa, desde que eu me lembro, a conversa de mesa é muito a ver com dinâmica empresarial e ideias, e discutir ideias. Acho que isso tem que passar para a escola. Se houver aí alguém político, que acho que há vários, que tentem passar a mensagem lá em Lisboa, a escola deve ter uma disciplina, não obrigatória, mas quem quiser saber de negócios tem o apoio e começa a fazer seed e pré-seed desde criança, até pode ser a brincar, digital. Só queria dar mais uma palavrinha rápida. Temos produtos excepcionais, gostei muito da sua intervenção do queijo, mas eu, se fosse assim, contrataria alguém bom, se calhar um italiano, que se eles são bons, os romanos estiveram aqui muito tempo, mas não deixaram tudo, e diga-lhe, olha, o senhor vai estar 300 dias fora daqui, venda-me. E eu tenho uma empresa de vinhos no Peru, por isso não tenho vinhos da Beira Interior, mas vou querer. Você, se vende 30% fora, devia vender 70%. Então, esse é o grande objetivo. Exportem, metam-se nos aviões, vão às feiras, não tenham medo e mergulhem de cabeça. O mercado é brutal, os nossos produtos são excepcionais e é preciso uma boa dose de raciocínio, bom produto e um bocadinho de loucura. Que é importante, a loucura é importante. E disciplina, que por isso é que nós não podemos fazer tudo sozinhos. Se acharem que há gente melhor que nós na Alemanha, busquem o alemão. E eles não precisam estar cá, podem trabalhar remotamente. Como eu sei que excedi-me, eu só queria passar um vídeo de 50 segundos, está ali o colega do vídeo, só 50 segundos, já queimei, eu sei, mas o vídeo vai passar rapidinho. 50 segundos. Obrigado. E com essa última apresentação, a gente dá por encerrado este painel. Agradeço imensamente aos participantes pela troca de experiências nesse curto espaço de tempo. Obrigado.
Pois é isso mesmo. Proponho que todos agora nos dirijamos para o auditório, onde vamos dar início à nossa sessão de políticas de coesão e reformas no quadro 2030, onde teremos connosco Elisa Ferreira, da Comissão Europeia, Fernando Alfaiate, Historiador de Missão Recuperar Portugal, Cláudio Joaquim e Bernardo Ivo Cruz, que é o Secretário de Estado da Internacionalização